E se quase tudo que a ficção científica mostrou sobre a sobrevivência da humanidade estiver, na verdade, fundamentalmente errado? Hoje, a gente vai analisar as alternativas que os filmes quase sempre deixam de lado e descobrir que a realidade pode ser bem mais estranha e até mais fascinante que a ficção. Para começar, saca só essa citação. Uma lesma consegue se multiplicar sozinha, humanos ainda precisam de 2 para fazer 1. Tem uma ironia muito forte aqui, né? A natureza busca eficiência. Então, será que a nossa complexidade biológica é, no fim das contas, a nossa maior fraqueza? A ficção científica, bom, ela adora a ideia de úteros artificiais, né? Sempre aparece como a grande solução para nossa espécie continuar existindo. Mas tem um problema aí, um problema fundamental que quase todo roteiro ignora, e é um erro de biologia até que bem simples. E o grande erro é justamente esse, a obsessão com o útero artificial. Os filmes mostram essa tecnologia como a salvação, a resposta para tudo, mas a verdade é que eles estão focando só numa pecinha de um quebra-cabeça biológico que é, assim, imenso. Dá uma olhada aqui. De um lado, na ficção, a gente tem um órgão isolado, uma solução super simples. Do outro lado, a realidade, que é um sistema inteiro. O útero sozinho não serve para nada sem os ovários para produzir os óvulos, as trompas para levar eles para o lugar certo e, o mais importante, toda uma orquestra de hormônios que regula cada detalhe do processo. Sem o sistema completo, o útero é só uma caixa vazia. E essa analogia aqui é perfeita. Dizer que um útero artificial resolve a reprodução é a mesma coisa que dizer que você construiu um carro, só que você só tem o volante. Ué, e o motor? E as rodas? E o combustível? Fica a dica aí para os roteiristas. Uma aulinha de biologia básica, por favor. Ok, agora que a gente já entendeu onde a ficção erra feio, vamos explorar algumas soluções que são de fato fascinantes e bem mais plausíveis. E a primeira delas leva a gente para bem longe da biologia e direto para o mundo digital. Essa diferença aqui é crucial. Uma coisa é copiar uma mente, outra, bem diferente, é transferir. Copiar, que é o que a maioria dos filmes mostra, cria um clone. O original continua lá. De repente, existem 2 consciências. Já a transferência é como arrastar um arquivo no computador. O original some de um lugar e aparece no outro. É a mesma identidade, só que numa nova casa. Esse conceito tem até nome na filosofia: continuidade da identidade. Pensa na sua própria consciência como se fosse um rio. É um fluxo contínuo, certo? A pessoa que você era ontem é a mesma de hoje. A transferência seria como desviar o curso desse rio inteiro para um novo leito. Já a cópia cria um outro rio totalmente novo, quebrando a continuidade do original. Agora, imagina as consequências de uma transferência de verdade. Uma espécie sem corpo físico, imune a doenças, que não envelhece, e mais, sem a necessidade da reprodução como a gente conhece, e por consequência, sem gênero. Todas as divisões e sistemas binários que definiram tanto da nossa história, simplesmente, deixariam de fazer qualquer sentido. Bom, para nossa segunda alternativa, a gente vai voltar para a biologia, só que com uma professora um tanto inesperada. Pois é, chegou a hora de aprender com a Lisma. Pensa um pouco nisso. As bactérias estão por aí há 3 bilhões e meio de anos. As lesmas, que parecem tão frágeis, são mestras na arte de sobreviver. Elas simplesmente não entram em extinção. A lição aqui é que o sucesso na evolução não é sobre ser mais forte ou mais rápido. É sobre ser eficiente na hora de continuar a espécie. Então, como a gente aplicaria essa lógica? Seria um plano de 3 passos. Primeiro, clonar o sistema reprodutivo completo, não só um órgão. Segundo, introduzir a capacidade de se reproduzir de forma autônoma. E aí vem o pulo do gato. O terceiro passo, integrar uma variação genética direcionada. A gente não estaria criando clones idênticos, mas sim guiando a evolução, para garantir a diversidade que é essencial para sobreviver a longo prazo. E o resultado disso? Uma espécie que se reproduz sozinha, já com variabilidade genética embutida. Imagina o que isso significa. O conceito de um binário biológico, à base de tantas das nossas estruturas sociais, se tornaria obsoleto, biologicamente irrelevante. A nossa terceira alternativa talvez seja a mais provocadora de todas. Porque não é uma invenção do futuro, não é ficção científica. Está acontecendo agora, enquanto a gente conversa. E a nossa cultura insiste em tratar como se fosse um erro a ser corrigido. Esse número aqui é a chave de tudo, 1,7%. Essa é a porcentagem da população humana que nasce intersexo. Pra gente ter uma noção, é quase a mesma frequência de pessoas ruivas no mundo. Não é uma anomalia rara, é uma variação natural e comum.
E só para ficar bem claro, intersexo é um termo geral para variações nas características de uma pessoa, sejam elas cromossômicas, hormonais ou anatômicas, que não se encaixam naquelas definições binárias de masculino ou feminino. É parte do espectro da biologia humana. E qual tem sido a nossa resposta padrão para isso? A correção por cirurgia. Uma intervenção para forçar um corpo a se encaixar numa de 2 caixas pré-definidas, quase sempre feita em bebês, muito antes que a pessoa tenha qualquer capacidade de consentir. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, e talvez um pouco desconfortável. E se a natureza não estiver cometendo um erro? E se a intersexualidade for, na verdade, um experimento da própria evolução? Uma tentativa da biologia de testar uma nova estratégia? Que nós estamos interrompendo com uma cirurgia? Dito de outra forma, nós estamos tratando a evolução como se fosse uma doença. É como se a gente estivesse podando um galho da árvore da vida antes mesmo de saber que tipo de futuro ele poderia trazer. E tudo isso nos traz a conclusão. A gente viu alternativas digitais, biológicas e até evolutivas que já estão acontecendo. A tecnologia é viável, a biologia nos mostra o caminho. Então, qual é o verdadeiro obstáculo? O que realmente está nos impedindo de pensar nisso? Recapitulando, as alternativas são tecnologicamente possíveis, são biologicamente coerentes e, vamos combinar, são filosoficamente muito mais honestas do que as soluções fáceis da ficção. A barreira, claramente, não é a ciência, não é a tecnologia. Então, o que é? Lembra da nossa amiga Lesma, lá do começo? Ela não precisou de um comitê de ética ou de um roteiro de Hollywood para garantir a sobrevivência dela. As soluções sempre estiveram aí. O problema nunca foi a falta de alternativas. O que nos deixa com esta última pergunta. Se as soluções existem, será que o verdadeiro problema sempre foi a falta de vontade de encarar o que há de errado como o nosso próprio sistema? Fica a reflexão. Talvez a resposta diga muito mais sobre as nossas ideologias do que sobre a nossa biologia.